para mim hoje está muito claro que assim, é Jesus voltando e ainda há tempo, porque ele é o sumo sacerdote ainda, né? Ele não saiu do santuário e ainda há tempo da gente ser salvos. Não vejo a hora que ele venha buscar a igreja dele. Se você for buscar razões ou explicações humanas os acontecimentos, pela essa estratificação que tem na Terra, você não vai conseguir, né? Por que tem uma diferença tão grande entre as pessoas aqui? Por que uns são obrigados a passar por algumas provações, outros não? Agora não sabemos quando, né? O dia e a hora só Deus, né? Nem Ele mesmo, né? Jesus sabe, né? Eu acho que a cada dia que passa, né, fica mais evidente, né? A vinda do Senhor, mais próxima, né? Os acontecimentos, né? Que tem, né? Foi a profecia, né? Como seriam os sinais dos tempos. Tudo já está acontecendo, né? Terremoto, maremoto, reino contra reino, né? Nação contra nação, os pais contra filhos, filhos, né? Matando os pais, vice-versa, né? Sinaliza mesmo a volta do Senhor Jesus. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil. A nossa saudação carinhosa a você, que todas as semanas sintoniza esse programa no interesse de aprender um pouco mais a respeito do livro do Apocalipse. Chegamos agora ao capítulo 19 desse livro e aí vamos aprender sobre o maior evento da história humana. Sabe qual será? A gloriosa volta de Cristo a essa terra. Todas as profecias da Bíblia apontam para esse momento. Por isso, esse tema tem que receber nossa atenção. Nós temos que entender como será a volta de Cristo, todas as circunstâncias que vão envolver este evento e o que fazer para estarmos prontos. Por isso, você é muito bem-vindo. Ao longo dessas semanas, nós estamos aqui no Cevisa com um grupo muito especial, estudando esse livro do Apocalipse e estamos aí, já no nosso 15º tema. E dentro desse estudo maravilhoso, chegamos então ao tema da volta de Jesus. De fato, este é o maior evento que a Bíblia refere-se. Apenas no Novo Testamento nós temos centenas de textos falando a respeito desse evento. Por isso, nós devemos voltar nossos olhos para esse assunto. Antes, porém, de começarmos, eu queria convidar você a que nós orássemos buscando a bênção de Deus para o estudo. Eterno Deus e bom Pai, nos reunimos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos que o Senhor esteja conosco e agora, ao estudarmos esse assunto tão especial, que nós possamos compreender tudo o que o envolve e o que nós precisamos fazer para estarmos prontos para o glorioso dia da Tua volta. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Como terminará a história humana? Você já deve ter assistido algum filme de Hollywood falando sobre o fim do mundo, não? Existem várias interpretações sobre como seria o fim da história do planeta Terra. Recentemente foi lançado um filme chamado 2012. Eu não sei quantos puderam assistir, mas esse filme falava a respeito do calendário maia, que no dia 21 de dezembro de 2012 terminava o seu cálculo. Não tinha um calendário posterior a essa data. E alguns interpretaram que esse seria o dia do fim do mundo. 21 de dezembro de 2012 passou e o mundo não acabou. Vez por outra se levantam pretensos profetas, querendo tentar adivinhar como vai terminar a história humana.
Outros já falam que o nosso planeta será abatido por um grande meteoro que se aproxima da Terra, ou que naves alienígenas vão invadir o nosso espaço, o nosso mundo. São tantas teorias que a gente fica um pouco perdido com relação a esse assunto. Mas nada melhor do que nós nos voltarmos para a Bíblia, a Palavra de Deus, e deixar que ela nos diga como terminará a história humana. E quando falamos em fim da história humana, nós queremos deixar bem claro o ensinamento da Bíblia e não apenas teorias especulativas. Este é um outro filme que foi lançado recentemente, falando que o fim dos tempos já começou, deixados para trás. E a principal hipótese desse filme é que as pessoas serão arrebatadas em algum momento. Aos poucos, Deus vai arrebatando os seus fiéis. E esse filme, ele baseia-se numa crença chamada arrebatamento secreto. Veremos hoje que esta crença não é bíblica. A Bíblia não tem nada de arrebatamento secreto. O que a Bíblia tem é de uma volta visível, pessoal, gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele vai voltar para quê? A segunda vinda de Cristo é uma doutrina fundamental das Escrituras Sagradas e um dos temas centrais do livro do Apocalipse. E Ele volta para dar fim ao sofrimento, para acabar com a maldade humana. Vamos então para o capítulo 19 de Apocalipse e vamos ler alguns versos. Estamos quase terminando o livro do Apocalipse e hoje chegamos ao capítulo 19. Qual é o tema na sua Bíblia aí? O júbilo no céu, ou seja, a volta de Cristo é o evento que dará início à eternidade. Olha o que diz o verso 6 e o verso 7. Então, ouvi como voz de multidão, ou numerosa multidão, como de muitas águas, e como de trovões fortes, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemo-nos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas o quê? As bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Quando a Bíblia fala em bodas do Cordeiro, você se lembra da parábola que Cristo contou a respeito das bodas? Bodas é uma festa de casamento e a Bíblia usa esta linguagem para falar da volta de Cristo, que é o noivo, que virá ao encontro da noiva, que é a igreja. Então, a volta de Cristo para buscar a igreja é chamado na Bíblia de um casamento, de uma boda. E aqui nós temos no Apocalipse uma clara alusão à volta de Cristo. E aqui está dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus. Ele vai voltar para estabelecer o seu reino da glória. Quando Cristo veio pela primeira vez e morreu sobre a cruz, Ele estabeleceu o reino da graça. E agora Ele volta para estabelecer o reino da glória, porque todo o poder será dado ao Senhor Jesus Cristo. O versículo 11 a 16 também fala sobre a cena da volta de Cristo. E olha que linguagem interessante o Apocalipse usa para descrever a volta de Jesus. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro e, pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito:
Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não confunda este cavalo branco aqui com a abertura do primeiro selo. O cavalo branco representando a igreja de Éfeso. Agora é o próprio Jesus Cristo, porque o título aqui, Rei dos reis e Senhor dos senhores, é um título na Bíblia aplicado apenas a Cristo. E o Apocalipse descreve a volta de Jesus como ele voltando montado num cavalo branco. E todos os exércitos do céu também o seguem montados em cavalos brancos. A ideia aqui é a ideia de uma batalha. Jesus está chegando para implantar o seu reino. Não é linda essa linguagem? Cristo voltando para implantar o seu reino? Pois bem, a volta de Jesus será secreta, como alguns pretendem ensinar, como crê o arrebatamento secreto. Alguns dizem que ele virá de forma oculta. O que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso? Apocalipse 1, verso 7, nós já lemos esse texto, você também conhece bastante. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão certamente sobre ele. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Quem é esse todo olho aqui? Todo que estiver vivo, todo ser humano que tem olhos. Então os mortos não verão, pelo menos os ímpios. Então todo ser humano que estiver vivo verá Jesus voltar. Como poderá ser a volta de Cristo universal? Porque nós entendemos que enquanto os brasileiros veem o sol, os japoneses não podem vê-lo, porque eles estão do outro lado do planeta. Mas Cristo fará um milagre em sua volta, de tal maneira que esse evento será visível para toda a humanidade ao mesmo tempo. É o que está dizendo o Apocalipse. Ele vem com as nuvens e todo olho verá. Ou seja, Cristo não voltará de forma secreta. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia está dizendo que ele volta e que todo olho verá. Cristo disse assim, em Mateus 24, 27, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Tem algo de secreto num relâmpago? Tem algo de secreto? Jesus está fazendo uma comparação lógica. Assim como é visível no céu um relâmpago, será visível a minha volta. Todo olho verá, Apocalipse está dizendo. Mas quem virá com Jesus em sua vinda? Quem são esses cavaleiros vestidos de branco, de linho finíssimo, que também montam cavalos e acompanham Cristo? Quem são eles? Os anjos. Olha o que disse Jesus, Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Por isso eu disse aqui, que ele quando morre na cruz, quando vem pela primeira vez, estabelece o reino da graça. A salvação está franqueada a todos. Mas quando ele volta agora, ele vai sentar-se no trono da sua glória. Ele estabelecerá o reino da glória. E ele virá com todos os anjos. E você está lembrado de Apocalipse capítulo 8, verso 1, que nós já lemos aqui também, que é uma descrição também da volta de Jesus? Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por quanto tempo? Cerca de meia hora. Por que é que o céu vai estar em silêncio meia hora? Porque Jesus falou que quando ele voltar, todos os anjos irão com ele. O céu ficará vazio por meia hora. E meia hora em profecia é mais ou menos uma semana. Esse é o período que Cristo vai gastar de deixar o céu, vir à terra e voltar para o céu. Então a volta de Cristo será com todos os anjos. Um outro detalhe, esses anjos virão com Jesus, mas aí você pergunta, por que é que tem que vir todos? Todos os anjos? É porque eles têm uma missão. Eles virão com uma missão, sabia? E segundo o próprio Cristo, qual é a missão dos anjos quando ele voltar? Jesus disse assim em Mateus 24, 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta,
os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Sabe qual será a missão dos anjos? Eles recolherão os escolhidos. O que quer dizer isso? As famílias que outrora foram separadas pela morte, agora elas serão reunidas mais uma vez. Amigos, o Apocalipse e a Bíblia, esse é o livro da esperança. E o Apocalipse também é o livro da esperança. Você já pensou? Às vezes, quando perdemos um ente querido, nós pensamos que nunca mais reveremos essas pessoas. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Quando Cristo voltar, os anjos virão com a missão de reunir as famílias que foram separadas pela morte. E certamente você tem alguém a quem você muito ama e você perdeu. Esta pessoa pode se reencontrar com você. Você poderá revê-la. Porque esta é a promessa que Jesus nos faz. Agora, é claro que essa promessa é condicional. Para que você possa encontrar as pessoas que você ama, você tem que se preparar para esse evento. Porque os anjos reunirão, disse Cristo, os escolhidos. E quem são os escolhidos? Aqueles que aceitaram, os salvos. Então, nós não precisamos ficar sem esperança. Porque um dia os anjos reunirão os familiares e nós voltaremos a ter as pessoas que tanto amamos. Um outro detalhe, quando Cristo voltar, o que vai acontecer com os justos que estão mortos? Quem responde essa pergunta é o apóstolo Paulo, e ele diz assim, em 1 Tessalonicenses 4,13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Paulo está falando de quem? De quem está dormindo o sono tranquilo numa cama? Não, Paulo está falando dos mortos. É por isso que eu disse para vocês que não existe essa história de reencarnação. Não existe essa história de que morre e vai para qualquer lugar. Não existe isso. As pessoas que morreram estão na sepultura, estão no dormitório. Pode ter 100 anos que morreram, pode ter 1000 anos que morreram, pode ter 5.000 anos que morreram. Estão na sepultura, dormindo, disse Cristo. E Paulo usa a mesma expressão. Paulo está dizendo, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito a quem está morto, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Tem gente que não tem esperança, porque não conhece essa doutrina. Paulo está dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes e fiquem sem esperança. E Paulo continua assim, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, Ele vai trazê-los de volta. Paulo diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, acontecerá o quê? Ressuscitarão primeiro. A doutrina da ressurreição é uma realidade bíblica. Os que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar. Quando? Paulo está dizendo, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Ele está falando da volta de Cristo. Então, amigos, as pessoas que morreram, elas não foram para o céu, mesmo se estiverem salvas. Elas estão aguardando o quê? Jesus voltar. Eu tinha um amigo e ele perdeu um irmão. E ele estava no cemitério na hora que o corpo do seu irmão seria baixado à sepultura e a terra seria lançada sobre o caixão. Ali estava um pastor que tentou confortar a família e começou a pregar. E disse assim para a família do meu amigo, não devemos chorar nesse nosso irmão, porque o corpo está aqui conosco, mas a alma dele já está na glória com o Pai. E esse meu amigo disse assim, não, pastor, não minta para a família. Não minta, pastor.
O corpo está aqui e ele está aqui. Não tem ninguém na glória. Quando Cristo voltar, meu irmão vai ressuscitar, mas ele não foi para a glória. Você consegue imaginar a cara do pastor nesse momento? Eu não sei se eu teria coragem de fazer o que esse meu amigo fez, mas tem hora que dá vontade de fazer isso, porque é tanta mentira sendo ensinada que a Bíblia não ensina. Meu querido, por mais que você ame as pessoas que já morreram, se elas estão salvas, elas não estão no céu. Elas estão no pó da terra, aguardando a volta de Cristo. E se alguém ensinou para você que quando a pessoa morre e está salva, vai para o céu, ou para outro lugar qualquer, te ensinaram uma tremenda mentira. E você está aqui é para aprender. E a palavra de Deus está ensinando para você que quando Cristo voltar, os justos que estão mortos, eles ressuscitarão. Só aí eles ressuscitarão. Logo, não tem ninguém no céu, a não ser aqueles justos que a Bíblia menciona por nome, como o caso de Moisés, como é o caso de Elias, Enoque. Esses a Bíblia menciona que estão no céu, então nós podemos crer. Agora, tirando essa exceção, todos estão no pó da terra, esperando a volta de Cristo. Um outro detalhe que nós podemos ver aqui: quando Cristo voltar, os salvos que estão mortos ressuscitam. Mas o que é que vai acontecer com os justos que estão vivos, que não passaram pela morte? Então Paulo responde, 1 Coríntios 15, 52. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Nem todos o quê? Morreremos. Paulo está dizendo isso, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos o quê? Transformados. O que significa essa transformação? Nós chamamos na Bíblia de glorificação. É Paulo mesmo quem usa essa palavra. E ele vai dizer que esse corpo mortal precisa se revestir da imortalidade. E aquilo que é corruptível tem que se revestir da incorruptibilidade. Ou seja, isto é a glorificação. E o que é glorificação? Os justos que estão mortos ressuscitam com o corpo transformado, e o justo que está vivo é transformado num abrir e fechar de olhos. Todos os defeitos desaparecerão e nós seremos perfeitos como era Adão e Eva quando saíram das mãos de Deus. E o que acontecerá com aqueles que não estão salvos? Nós iremos para o intervalo e quando voltarmos, vamos entender agora o caso dos ímpios, tanto mortos quanto vivos. Não saia daí, já voltamos. Estamos de volta com Bíblia Fácil, hoje falando sobre a volta de Cristo, este que é o maior evento da história humana. E tem muita mentira sendo contada a respeito desse tema. Mas que bom que você está aqui sintonizado, porque aqui você está aprendendo da Bíblia. E quando você quiser ter acesso a esse material também na internet, e ele vai estar disponível na internet, no site do Bíblia Fácil, novotempo.com/Bíblia Fácil, baixa o download desse vídeo lá, assiste, volta, leia os textos, confira, não se deixe enganar, porque isso é questão de vida eterna. É questão de vida eterna ou morte eterna. Não confie em ninguém, confie na palavra de Deus. Faça como os bereanos, pegue a sua Bíblia e veja se de fato as coisas eram assim. E se você quiser ter escrito as palestras e os temas que estamos abordando, nós temos um presente para você, que é esta linda revista do Apocalipse. E por falar em linda revista, essa capa aqui bonita com esses cavaleiros aqui, quem pintou foi meu amigo Gasperazzo, lá da Novo Tempo.
Obrigado, viu, Gasperazzo? Que Deus abençoe você por estar usando o seu talento para a honra e glória de Deus. Essa revista sai inteiramente grátis para você. Você pode ligar para nós ou acessar o nosso site. Vai aparecer aqui a legenda para você poder pedir esse material. E tudo isso pode ser feito de graça para você, porque nós temos um apoio incondicional de uma equipe chamada Anjos da Esperança. Muito obrigado você, que é um anjo da esperança da Novo Tempo. Quando terminamos o nosso primeiro bloco, Dr. Guilherme tinha uma pergunta, né? Pois não, Dr. Guilherme. Pastor, como será o corpo glorificado? Alguma diferença entre os corpos que estavam dormindo, dos corpos vivos selados? A ressurreição, ela acontecerá para todo ser humano. Todos um dia vão ressuscitar. Não é privilégio só dos justos. Certo? Bom, se bem que por ímpio não vai ser um privilégio, né? É uma ressurreição, mas para destruição. Cristo foi quem falou isso em João 5, 28 e 29. Se você puder abrir sua Bíblia aí, em João capítulo 5, versos 28 e 29. Cristo disse assim, Evangelho de São João 5, 28. Não vos maravilheis disto, página 712. Novo Testamento, página 712. Lá no início, o primeiro verso da página. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Jesus foi quem falou isso. Todos sairão dos túmulos. Agora olha o verso 29. Os que tiverem feito bem, para qual ressurreição? Da vida. E os que tiverem praticado mal, para qual ressurreição? Do juízo. Então, quando os salvos ressuscitarem, na primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida, na volta de Cristo, esse corpo será glorificado. O que é um corpo glorificado? É o mesmo corpo que eu tenho, só que sem nenhum vestígio do pecado. A estatura e a fisionomia, elas serão preservadas. Por que serão preservadas? Porque Jesus falou que quando chegarmos aos céus, nós poderemos nos assentar e comer à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Se eu vou poder me assentar com Abraão, Isaque e Jacó para comer com eles, é porque eles mantiveram a sua fisionomia. Eles continuam sendo as mesmas pessoas. Então a nossa fisionomia vai ser mantida. Você vai reconhecer os salvos que você conhecia aqui na terra. Qualquer pessoa que você conhecesse aqui na terra, ou conhece aqui na terra, se você se salvar e elas também, você vai reconhecê-las. A estatura e a fisionomia serão preservadas, mas será tirado de nós todo vestígio de pecado. Então qualquer ruga, qualquer sinal de envelhecimento, qualquer defeito físico, tudo vai desaparecer. E o que nós entendemos é que nós vamos crescer, porque a estatura nossa não é mais a estatura original que Adão tinha quando foi criado. Então nós iremos crescer até a estatura de Adão e Eva, para que cheguemos à uniformidade como Deus intencionou, o ser humano na sua perfeição. Então esse corpo glorificado é um corpo livre de qualquer consequência do pecado. Pastor, sim, Graziele. Sobre o corpo glorificado, é semelhante a dos anjos, porque eu já ouvi muito falar que entre os anjos não existe diferença de sexo masculino ou feminino. Será assim no céu? Vai existir essa diferenciação? Nós não seremos anjos no céu e nem seremos como os anjos, porque veja, Deus criou o ser humano e a Bíblia diz no Salmo de que nós fomos criados um pouco menor do que os anjos. Os anjos estão numa categoria superior. Então nós seremos sempre seres humanos. Nós não vamos crescer asas e virar anjo, nada disso. Nós vamos continuar sendo seres humanos. E nós vamos continuar preservando a mesma sexualidade que Deus nos fez, homem ou mulher. Obrigada. Sim, Bruno. Pastor, com relação aos amigos que nós perdemos ou parentes, qual a esperança que nós podemos ter em revê-los se caso essas pessoas que nós perdemos não tivessem conhecido a verdade?
por exemplo, eu perdi meu pai, eu tinha 13 anos de idade. Meu pai, ele não teve, talvez ele não teve a oportunidade de conhecer a verdade da maneira que eu estou tendo, né? E, assim, eu tenho uma vontade de reencontrá-lo. Assim como talvez muitas pessoas podem ter a vontade de encontrar um filho, ou um pai, alguém, e sabe que, de repente, esse parente não se salvou, ou, assim, não conheceu a verdade. Existe uma esperança para essas pessoas? Existe esperança, Bruno, para todas as pessoas. Eu pergunto para você, qualquer pessoa que já viveu sobre a face da Terra, ou qualquer pessoa que você conheça e que morreu, você pode afirmar seguramente que essa pessoa está salva ou perdida? Seguramente não. Não, e ninguém pode. Porque só quem conhece o coração é Deus. Eu posso ter uma pessoa dentro da igreja o dia inteiro, 7 dias por semana, que se perde, e uma pessoa que nunca foi numa igreja, mas que vai se salvar. Qual é o critério que Deus usa para a salvação? É viver a luz que a pessoa teve. Então, o fato de uma pessoa não ter conhecido nem mesmo a Bíblia, não quer dizer que ela está perdida. Deus vai julgá-la pelo conhecimento que ela tem. E veja, Deus não se revela para as pessoas só através da Bíblia. Você quer ver uma coisa? Procura aí o livro de Romanos e leia comigo um texto muito interessante no capítulo 1 de Romanos. Olha o que disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, Romanos 1:20, página 754. Finalzinho da Bíblia, página 754. Paulo escreveu assim, Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, quais são os atributos de Deus? Deus é amor, Deus é bondade, Deus é justiça, Deus é eterno, Deus é onisciente, os atributos. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Paulo está dizendo o seguinte, os atributos de Deus são revelados nas coisas criadas. Talvez tem pessoas que nunca pegaram uma Bíblia, mas elas têm uma revelação de Deus através da natureza. Então Deus se revela pelo menos de 3 maneiras. Através da criação, quando você olha, por exemplo, uma galinha, o senso que ela tem de proteger os seus pintinhos, isso é uma coisa que Deus colocou nela. Isso fala do amor, do cuidado de Deus. Quando você olha para o macrocosmo, o universo nos seus movimentos, as estrelas, as galáxias, as árvores, as montanhas, isso fala de Deus. Então Deus está se revelando na natureza. Deus também se revela na palavra escrita. E a terceira forma, que é a revelação perfeita de Deus, é a pessoa de Jesus Cristo. Então, se uma pessoa não conheceu a Bíblia, ele tem uma noção de Deus a respeito da natureza. E ainda através do Cristo, que fala a consciência pelo Espírito. Então, todo ser humano tem que ter uma revelação de Deus. Porque se ele morre sem conhecer nada, sem ter tido nenhuma revelação de Deus, como Deus vai julgar essa pessoa? Então, de alguma forma, Deus vai trabalhando com cada pessoa desde o seu nascimento. Então, o que eu sugiro para você? Nós temos que ter fé e muita esperança no reencontro das pessoas que nós amamos. Por quê? Porque você não pode julgar quem morreu. Então, vamos crer que elas estão salvas? Não é muito melhor? Pastor, uma curiosidade. O pastor falou na ressurreição. As crianças, no caso, nós poderemos entender, então, que elas ressuscitarão como crianças mesmo. Como criança. Você, então, da idade que morreu, vai ressuscitar. Interessante. Só que os idosos vão ressuscitar no eterno vigor da juventude. Ok. Haverá crianças, não idosos. Pastor, a Bíblia fala que no céu não haverá pranto ou ranger de dentes. Então eu pergunto, se nós teremos a mesma fisionomia, nós teremos o entendimento de reconhecer as pessoas. Eu fico aqui pensando, qual vai ser a dor que eu vou sentir, por exemplo, de ver que minha filha não foi salva? Muito boa a sua pergunta. Isso vai ser resolvido no juízo de Deus.
E eu queria falar também sobre esse juízo. Antes, deixa eu terminar aqui a questão dos ímpios que estão mortos, e eu vou entrar na questão do juízo e vou responder a sua pergunta. O que vai acontecer com os ímpios que estão mortos? A Bíblia responde para nós. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem quantos anos? 1000 anos. A doutrina do milênio é uma doutrina bíblica. E nós, no próximo programa, vamos aprender sobre essa doutrina do milênio. Então, 1000 anos separam a primeira ressurreição da segunda ressurreição. A ressurreição dos salvos da ressurreição dos perdidos. Quando é que os perdidos ressuscitarão? Depois do milênio. Os restantes dos mortos não reviveram na volta de Cristo, mas até que se passaram os 1000 anos. Então, 1000 anos depois da volta de Cristo, os ímpios ressuscitam. O que vai acontecer agora com os ímpios que estiverem vivos quando Jesus voltar? O texto diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, quando Cristo voltar, os ímpios que estão vivos, que já sofreram 7 pragas e ainda estão vivos, eles morrem no momento da volta de Cristo. O esplendor, a glória da volta de Jesus mata os ímpios que ainda estão vivos sobre a terra. Em que data Jesus voltará? Não tem gente marcando a data da volta de Cristo? Jesus respondeu assim: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, ninguém pode dizer quando Jesus voltará. Por que nós afirmamos que ela está próxima? Por causa dos sinais que ele deixou como placas mostrando que nos aproximamos do destino. Então, os sinais indicam que ele se aproxima. Agora, a data que ele voltará, nenhum ser humano pode marcar. E se alguém aí disse para você quando Jesus volta, se alguém está dando uma data para você, 2021, 2050, sei lá quando, esse aí é um mensageiro de Satanás, sabia? É um mensageiro de Satanás. Ele quer saber mais do que a Bíblia e mais do que o próprio Cristo. Porque Jesus está dizendo assim: ninguém sabe, os anjos não sabem. Ah, não, mas alguém sabe que me disse. Isso é um mensageiro de Satanás que está se aproximando de você. Muito cuidado, muito cuidado. Marcou a data da volta de Cristo, é mensageiro de Satanás. Está claro isso para vocês? Então, se eu disser que ele vai voltar daqui a 30 anos, não acredito. Mas tem alguns já fazendo cálculo. Claro que tem. Quais serão as condições de vida após a volta de Jesus? Apocalipse diz, é o texto que você mencionou. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aí vem a sua pergunta: como pode não haver lágrimas nos céus se as pessoas que eu amo lá não estiverem? Isso será resolvido com o juízo de Deus. Você se lembra que eu falei para vocês de que o juízo de Deus se divide em 3 fases? E que uma das fases nós chamamos de juízo comprobatório, que é a segunda fase, quando os casos dos ímpios serão analisados. Nós veremos isso com detalhes na próxima semana, mas eu vou antecipar alguma coisa. Quando eu, durante o milênio, abrir os livros dos céus e ver o caso de cada pessoa que se perdeu, todas as chances que Deus deu para essa pessoa, todos os esforços que o céu fez, e ainda assim a pessoa não quis, eu vou declarar que Deus é justo. E eu vou ficar satisfeito com a justiça divina, porque a pessoa que eu amo não seria feliz ali no céu, porque ela não escolheu estar no céu. E nós vamos ser felizes mesmo sem ter essa pessoa, porque hoje nós nos apegamos às pessoas, mas o nosso amor ainda é mesclado com o egoísmo. Mas quando Cristo voltar, nós amaremos como Deus ama. Ou seja, nós não amaremos mais, não teremos mais um sentimento mesclado com o egoísmo. Você quer ver uma coisa? Vamos imaginar que você tem um filho, né? Você tem 3 filhas, é isso? Uma filha e 3 netos. Vamos supor que você tem aí os 3 netos. Você chega numa situação um dia que você tem um prato de comida que atende 3 crianças, mas você tem os 3 netos para alimentar
e você tem 3 crianças estranhas que também precisam de alimentar. Mas você só pode alimentar um grupo. Só tem comida para 3, não para 6. Quem você vai alimentar? Os seus netos ou os outros desconhecidos? Se você é normal, vai alimentar os netos, certo? Isso é amor? É um amor egoísta. É um amor egoísta, pois bem. É um amor egoísta. No céu, vamos ter amor sem o egoísmo. Então, é algo totalmente incompreensível para nós hoje. Hoje nós amamos, mas o amor ainda é egoísta. Porque a gente ainda se sente meio partidário de uma coisa ou outra. No céu não vai haver isso. Você vai amar qualquer pessoa no céu como você é uma pessoa mais importante para você aqui. Então, amigos, é por isso que nunca mais haverá lágrimas no céu. Sim, Patrícia? Pastor, a respeito das crianças, o pastor disse que elas ressuscitarão e ainda continuarão crianças. E sabendo que o ato de envelhecer é causado pelo pecado, então elas serão eternamente crianças no céu? Como será isso? Quando Deus criou o homem, ele foi criado passivo de desenvolvimento físico, mental, intelectual, espiritual. Só que esse desenvolvimento, ele iria sempre num crescente. O ser humano, por causa do pecado, ele nasce um bebê e ele se desenvolve até a sua maturidade e depois ele começa já a definhar por causa do pecado. Sim. Então, essa escala ascendente, ela permanecerá no céu por toda a eternidade. A descendente, quando a gente começa a deixar de enxergar, deixar de ouvir direito, isso não mais vai haver, porque isso é consequência do pecado. Entendi. Então, as crianças continuarão a nascer no céu ou não? Se nasceram novas crianças, nós não sabemos. Entendi. Isso não está revelado. Entendi. Mas as crianças que forem crianças para os céus, elas crescerão. Um dia deixarão de ser crianças. E serão todas na perfeição como Deus criou para Adão e Eva. Tá certo, obrigada. Amigos, a doutrina da volta de Cristo é uma das doutrinas mais belas. Sabe por quê? Porque Jesus voltará para restaurar a ordem e a perfeição inicial. E Jesus vai com sua volta e com todos os anjos devolver as pessoas que nós amamos. Não é maravilhoso pensar isso? Eu queria mostrar para vocês uma foto da minha família. Aqui estão. Eu já mostrei para alguns de vocês. Nós somos em 9 filhos. E alguns anos atrás eu fui visitar um dos meus irmãos, esse aqui que está de camisa azul listrada, e nós fomos passar um domingo com ele, eu e minha esposa. Ela foi conhecer minha família e fomos visitá-lo. Eu não sabia, mas essa seria a última foto que eu tiraria com ele. De uma forma inesperada, esse irmão meu veio a falecer. 51 anos, não tinha doença alguma. Numa madrugada, faleceu sem qualquer causa aparente. Aquele domingo foi um domingo muito triste, chovia muito, e a minha família foi até o cemitério para colocar ali o corpo do meu irmão. Eu nunca havia perdido um parente na minha vida. Foi muito triste ir ao cemitério e deixar alguém que eu amava tanto. De uma forma especial, esse irmão, ele ajudou muito na minha vida. E eu me lembro quando ainda era criança, eu ia para a escola e nós não tínhamos muitos recursos. Nós não tínhamos muitos recursos. E eu me lembro que eu tinha 4 livros. Um era de português, matemática, ciências e estudos sociais. 4 livros. E a minha mãe pegava esses 4 livros e colocava dentro de uma sacola de arroz. E assim a gente levava os livros para a escola. Uma escola de periferia, crianças todas pobres. Um dia esse irmão chegou lá em casa com uma mochila top, de colocar nas costas, que você colocava os livros dentro e havia 2 alças que você trancava. E eu coloquei aquela mochila nova e fui para a escola. Era o único aluno da escola que tinha uma mochila, olha. Eu me lembro que nos dias de setembro, quando chegava o feriado da Independência, a minha escola era uma escola municipal, vinha um ônibus da prefeitura e nos levava para um bairro para que nós desfilássemos no 7 de setembro. E eu com o uniforme da escola, no meio da minha turma, mas eu podia saber que sempre ele estaria ali.
E ele me levava e me colocava no início do desfile, e enquanto eu desfilava, ele vinha caminhando junto da multidão. E quando eu procurava, lá estava ele. Ele sempre me apoiou. Eu fui o primeiro lá em casa a conseguir concluir um 2º grau, um ensino fundamental, e depois ir para uma faculdade, graças ao apoio dele. Não foi fácil para a família levar meu irmão até o cemitério. Aqui está o filho. Não foi fácil para o meu sobrinho perder o pai. Que dia difícil para ele. Jesus vai voltar para devolver o pai de meu sobrinho. Meu irmão, meu pai. E certamente alguém que você ama também. Jesus vai voltar para devolver. Porque não é natural que a gente morra. Isso é coisa do pecado. É por isso que o pecado tem que terminar. E ele vai terminar com a volta de Cristo. Viu, Bruno? Nós temos que ter esperança. Que as pessoas que nós amamos, que nós perdemos, que elas estarão todas no céu. Temos que ter essa esperança. E se alguma coisa acontecer diferente, um dia nós entenderemos. Mas a esperança tem que ser, elas estarão no céu. Agora fará sentido se você espera ver teus parentes no céu e você mesmo não se prepara? Não faz sentido. As pessoas que você ama e que já morreram, elas não estão no céu. Elas não estão no purgatório, não estão no inferno. Isso é ilusão que inventaram para você. Elas estão sepultadas, esperando o dia que Jesus vai dizer assim: levantai-vos vós que dormis no pó. Assim Ele vai dizer. E eles sairão da terra glorificados, corpos perfeitos. Agora, de que adianta você ter esperança de reencontrar teus familiares, de que eles estejam salvos, se você não está se preparando para a volta de Cristo? Nada vai adiantar. Então você tem que se preparar, porque as pessoas que nós amamos, elas nos serão devolvidas. Os anjos nos reunirão mais uma vez numa família. O Apocalipse é o livro da esperança. Ele fala que toda lágrima vai ser enxugada. Eu acredito nisso. O Pai sempre olha por seus filhos, e mesmo nas situações mais difíceis que você enfrenta, Deus vai estar próximo de você. Ele tem um interesse muito grande em você. Ele deseja que você se prepare para a vida eterna que em breve Ele virá trazer para nós. Você sabe por que existimos, por que estamos nesse mundo? Porque Deus nos deu os anos de vida aqui para nos prepararmos para a vida eterna. Alguém escreveu certa vez de que aquele que todo preparo faz para essa vida e nenhum para a futura é sábio por um momento e nécio por toda a eternidade. Use os anos que você tem aqui para se preparar para a vida eterna. Quando Cristo voltar, todos os problemas humanos serão resolvidos, cada lágrima será enxugada e nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Se esse é o desejo do seu coração, eu queria convidar você a orarmos agora, para que Ele complete em nossa vida a obra que um dia Ele começou. Pai querido, muito obrigado pelas promessas da Tua Palavra, de que em breve Jesus voltará a esse mundo em glória e majestade. Nós queremos todos estar prontos para esse momento. Obrigado pela promessa de que os Teus anjos virão com o Senhor e eles terão a missão de reunir os familiares que um dia foram separados pela morte. Obrigado, Senhor Deus, porque todas as consequências do pecado desaparecerão e nós seremos perfeitos, como perfeitos eram Adão e Eva quando saíram de Tuas mãos. Obrigado pela promessa da vida eterna. Ajuda-nos, Pai, a termos em nosso coração o desejo de se preparar a cada instante para o glorioso aparecimento do Senhor nas nuvens dos céus. Tome conta de todos nós, perdoa nossos pecados e salva-nos em Tua volta. Te oramos em nome de Cristo. Amém. Obrigado, amigo, pela sua companhia.
quando Cristo voltar, terá início um período que nós chamamos de milênio, 1000 anos. Você nunca ouviu falar sobre isso? Pois está no Apocalipse. E na semana que vem, vamos estudar o capítulo 20, onde o tema central são 1000 anos de paz que nós teremos no céu. Eu espero por você.